Olá, aluno. Olá, aluna, tudo bem? Hoje temos o prazer de receber em nossa aula o professor doutor Ocimar Munhoz Alavarzi. É professor na graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na FEUSP, e também coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional, o GEPAV. Professor Ocimar, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder aqui debater e refletir sobre matemática, entre outras características, bastante complexa, né? Eu espero poder trazer elementos para o debate, não necessariamente para superar aí uma série de limitações. Sem dúvida, o senhor contribuirá aí com o nosso debate. E o senhor sabe que nós estamos num curso de gestores e docentes, né? De escolas públicas. Portanto, é mais do que fundamental a gente aprofundar esse tema. O tema da avaliação, né, da aprendizagem, a avaliação educacional como um todo, já foi definido como um casaco que serve, se utiliza conforme o local e conforme a ocasião, né? Isso implica as diferentes finalidades, as diferentes tipologias de avaliação educacional. E aqui vem a nossa primeira questão, professor. Em relação à avaliação interna, avaliação externa, a avaliação da aprendizagem, avaliação em larga escala, o que são cada uma dessas avaliações, para o professor compreender a sua finalidade e utilização? Bom, não necessariamente pela ordem de importância, eu começaria dizendo que, primeiro, ainda que não seja um consenso entre os especialistas da área, mas a imensa maioria dos que trabalham sistematicamente com avaliação define a avaliação como um processo, um conjunto de elementos que tem como principal característica o julgamento. Então, eu vou julgar um determinado objeto. E o julgamento ele vai se expressar na forma de adequado, avançado, suficiente, insuficiente, aceitável, inaceitável. Enfim, há uma gama aí de termos que se pode utilizar para expressar o julgamento de alguma coisa, né? De algum fenômeno, ou, em geral, no caso da escola, de algum resultado, de algum produto. Então, aqui nós começamos a enfrentar então, qual é o objeto da avaliação. O que é que eu quero julgar? E aqui já vou trazer uma polêmica, tanto do ponto de vista que você mencionou, Eric, quanto a avaliação de sala de aula, interna, e daquela em larga escala. Em tese, uma avaliação da aprendizagem, eu vou usar essa expressão, ela tem como objeto, como foco, um resultado que, em tese, decorre do que foi aprendido. Em língua portuguesa, matemática, história, geografia, etc., etc., são as disciplinas escolares, ou também as chamadas competências ou capacidades, no caso de leitura ou resolução de problemas. Por que isso é importante? Porque aqui é um divisor de águas. Porque algumas avaliações internas realizadas pelos professores, embora declarem que o objeto é a aprendizagem, acabam, na verdade, avaliando outras coisas, outros fenômenos. Comportamento, caderno, entrega de tarefas, até frequência. Aspectos certamente importantes, que contribuem, têm relação com o processo de aprendizagem, mas não se confundem em hipótese alguma com a aprendizagem. Então, isso aqui já abriria, eu não vou entrar nisso aqui, um conjunto aí de discussões. Por que os professores fazem isso? Inclusive para, por exemplo, controlar o comportamento da turma. Olha, se não entregar a tarefa, eu tiro o ponto. É uma expressão, por exemplo, que a gente acaba encontrando. Do ponto de vista das avaliações em larga escala, embora, às vezes, se anuncie que a avaliação é da aprendizagem, o objeto, o alvo, o foco da avaliação seria a aprendizagem, acaba, na verdade, fazendo uma avaliação do trabalho do professor, da escola como um todo. Não estou dizendo que não se possa avaliar o trabalho de um professor, o trabalho da escola como um todo. Mas querer avaliar o trabalho de um professor, o trabalho de uma escola,
olhando para os resultados de aprendizagem dos alunos, me parece algo com muitas restrições. Então, quando eu falo de avaliação, de um julgamento, o que eu quero julgar? Qual é o objeto? Então, em geral, é o resultado, é um produto que decorre da aprendizagem. Por isso, a expressão avaliação da aprendizagem. Essa avaliação, ela tem, quando a gente usa as terminologias interna e externa, embora no limite, historicamente, a avaliação escolar da aprendizagem ela é externa, que foram os estados que, ao construírem as escolas, instituíram os professores como avaliadores. Não foram os professores que solicitaram para fazer a avaliação. Isso a gente observar em muitas escolas, inclusive nas privadas, há uma série de restrições, de imposições, de condições impostas aos professores para realizarem essa avaliação. Mas vamos usar aqui as expressões, avaliação interna e externa. Essas expressões, elas dizem respeito a quê? Ao sujeito, a quem controla, pelo menos em algum grau, essa avaliação. Então, nós chamamos de uma avaliação externa aquela avaliação cujo controle, cuja organização, incluindo o processamento de resposta, divulgação dos resultados, fica a cargo de um sujeito, de um ente que é externo à escola. Então, a gente toma aqui a escola como referência. A avaliação interna, quando nós falamos da avaliação da aprendizagem, é assim, chamada porque, ainda que não de forma absoluta, é o professor, a professora, que tem uma série de controles sobre esse processo. Ainda que, repito, não todos os controles que até desejaria. Né? Então, é o professor ou a professora que, por exemplo, escolhe quais são os instrumentos de avaliação, mecanismos de processamento de resultados, as expressões de julgamento. Então, diz respeito ao sujeito. E, não para esgotar a lista, né, aí nós entramos na discussão, você mencionou, da finalidade. A finalidade da avaliação, ela não é da avaliação. Porém, tem uma relação muito importante com a avaliação. O que é a finalidade? É o uso que se pretende fazer do resultado. Agora, atenção. Embora não se confunda com a avaliação, não seja parte intrínseca da avaliação, tem uma relação íntima de tal maneira que, dependendo da finalidade que eu esteja vislumbrando, eu vou organizar a minha avaliação de uma determinada maneira. Então, desse ponto de vista, é possível dizer que a finalidade, ela interfere, condiciona, influencia no planejamento e na organização da avaliação. Então, por exemplo, se a finalidade é usar o resultado para tomar a decisão clássica de aprovar ou reprovar um aluno, eu vou, nos meus instrumentos, nos aspectos que eu vou observar, levantar uma série de elementos. Que se a minha finalidade é tomar a decisão, por exemplo, de quais estudantes indicar para reforço e atividades de apoio pedagógico, eu olho para determinados elementos que não necessariamente aqueles que eu utilizaria. É isso que, de forma equivocada, do meu ponto de vista, leva às expressões de avaliação formativa ou somativa. Eu considero equivocada porque a avaliação é o julgamento. Formativo ou somativo ou diz respeito ao momento em que eu estou fazendo ou ao uso que eu faço da avaliação. Por isso que eu, pessoalmente, prefiro utilizar a expressão função, a finalidade. Então, eu posso ter uma finalidade mais somativa, ou seja, ao final de um ano letivo, por exemplo, quando eu, naquele ano letivo, já não tenho mais tempo para trabalhar com os meus alunos, eu conduzo uma avaliação e tenho determinados usos. Eu posso ter, durante o ano, então, um tipo de avaliação cujo uso dos resultados vislumbrado seja mais formativo, ou seja, para interferir no processo de ensino e aprendizagem. Então, em suma, avaliação interna e externa vai constituindo essas referências. Mas eu quero mais agregar aqui rapidamente. Quando nós falamos das avaliações externas em larga escala, então muitos governos
anunciam que vão conduzir um tipo de avaliação que seria para avaliar a aprendizagem dos seus alunos. No entanto, em muitos lugares, o que se faz, na verdade, é usar esses resultados para avaliar o trabalho dos professores, inclusive, em muitas circunstâncias, com processos de bonificação, de remuneração pecuniária a professores e gestores em função desses resultados. Então, isso muitas vezes não é sequer declarado, mas é utilizado. O que, aliás, produz uma série de resistência de equipes escolares. Ainda que tenha lá outras importâncias, daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Com certeza. Bom, Érico, eu acho que para o primeiro bloco. O primeiro bloco está ótimo, resposta. foi bastante esclarecedor. E vamos já então para a segunda questão, ou melhor, segunda, terceira. Vamos dizer, ao transpor, né, o modelo clássico da avaliação da aprendizagem para a educação digital, o que nós podemos dizer que altera? Podemos falar de uma avaliação mais personalizada, individualizada? O que você acha sobre isso? Não necessariamente. Bom, primeiro, no limite, quando eu realizo uma avaliação da aprendizagem, eu estou avaliando a aprendizagem, os resultados de um indivíduo. Então, desse ponto de vista, ela é sempre personalizada. É sempre um julgamento que eu estou fazendo de um produto que decorre de um estudante. O que a digitalização dos processos avaliativos permite é, entre outras características, facilitar o processo de registro das respostas ou dos produtos. Então, por exemplo, quando eu vou avaliar num curso de canto a capacidade de cantar dos alunos, se eu tenho meios eletrônicos, eu posso fazer com que os alunos simultaneamente gravem o canto de uma determinada partitura, por exemplo. Eu posso ter um processamento dessas respostas, inclusive do ponto de vista da afinação. Posso, tendo esses registros, olhá-los depois com mais parcimônia, por exemplo. Então, aqui, veja, não é a individualização que é a questão. É como eu registro essas respostas e as processos. Vamos agora para a clássica utilização do papel. Muito interessante, importante. Então, quando eu tenho, digamos, 5 milhões de alunos e alunas realizando uma prova em papel, eu tenho que não só fazer chegar esse instrumento aos locais de aplicação, como depois recolhê-los, processar todas essas respostas, fazer os devidos tratamentos para chegar, então, às respostas. Quando eu faço isso em papel, isso demanda um tempo muito grande, né? Os desafios aqui de logística, vai demandar a saída, o controle da saída, em um determinado local, a distribuição, depois o recolhimento. Quando eu tenho o recurso digital, eu posso ter esses 5 milhões de alunos e alunas realizando simultaneamente e em pouco tempo eu ter todas as respostas de cada um deles e depois os agrupamentos que eu queira fazer, por turma, por escola. Então, o recurso digital, ele permite um ganho significativo nesse sentido. Há uma outra possibilidade, no caso em relação às clássicas provas em papel, que é o fato de eu poder apresentar itens, as tarefas avaliativas, dinâmicas. Então, eu posso, por exemplo, num determinado item, fazer com que um aluno manipule dados e esses dados apresentem gráficos deles decorrentes. E o aluno vai fazer análise. Quando nós fazemos isso no papel, isso é impossível. Veja, uma coisa muito simples, Érico. Quando nós vamos fazer prova em papel em larga escala, eu já tive várias experiências, quando nós vamos utilizar imagens coloridas, que exigem alta resolução, você tem um custo elevadíssimo por unidade de instrumento de avaliação, instrumento para coletar informação. Quando eu uso um computador, por exemplo, eu tenho
altíssima resolução e o custo certamente cai muito. Então, veja, o problema com a personalização está dado, de alguma maneira, desde que a avaliação da aprendizagem, falando aqui em ambientes escolares, apareceu. O que a digitalização vai permitir é esse novo processamento, ou novas formas de processamento simultâneo, processamento muito mais célere, etc. E, ao mesmo tempo, eu posso ter algumas tarefas que antes eu não conseguia apresentar quando eu trabalhava em larga escala, e mesmo quando eu trabalhava com uma turma de alunos. Então, a digitalização, ela favorece nesse sentido. Uma variante para os testes em papel, importante no processo de digitalização, são os testes adaptativos informatizados. E aqui o interessante é a adaptação, ou seja, eu vou produzindo um instrumento que vai se adaptando, se ajustando ao respondente. Porque quando nós preparamos uma prova, um teste, que é um instrumento, não confundamos o teste, a prova com a avaliação. A prova é um simples instrumento para coleta de informações e que, em alguns lugares, trabalha-se apenas e tão somente a soma de acertos para chegar quase que automaticamente à avaliação, o que, em geral, é muito problemático, mas voltemos. Quando eu preparo um instrumento, eu não sei exatamente o que sabem os alunos que vão respondê-lo. Aliás, é por não saber o que sabem os alunos que eu uso esse instrumento para levantar informações, para tentar estimar, supor, inferir o que sabem. Mas esse instrumento, preparado igualmente para todos, ele pode ficar muito fácil ou muito difícil para determinados alunos, o que não é bom. Porque se ele é muito fácil, o que é muito fácil? O aluno acerta tudo. E eu não sei o que ele não sabe, porque ele acertou tudo. Ou ele erra tudo ou quase tudo, que também não é indicado, porque quando isso acontece, eu não sei o que ele sabe, eu não posso dizer que ele não sabe nada. Então, um teste adaptativo é um instrumento que vai apresentando tarefas, os itens, de acordo com as respostas que o aluno ou aluna vai apresentando. E assim eu vou ajustando para o mais rapidamente possível para esse nível, uma determinada região de uma escala de medida que eu esteja utilizando. Então, esse é um grande ganho que a digitalização permite. E, finalmente, Eric, é evidente que quando eu tenho esses resultados mais rápidos, isso elimina o trabalho do professor, da professora. Então, favoreceria, se houver esse interesse, em dedicar esse tempo que eu ganho para organizar, conduzir a avaliação, para analisar os dados. E, portanto, aí eu poderia ter um foco em cada um dos alunos e alunas. Então, desse ponto de vista, a digitalização ela traz ganhos consideráveis. Muito bem, professor Elcimar. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a sua colaboração e, com certeza, contribuiu aqui para a compreensão das diferenças, dos enfoques aí da avaliação junto aos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui dessa reflexão e fico aí à disposição. Joia. Um grande abraço. Muito bem, alunos. Agora é com vocês. Façam uma reflexão no nosso fórum de discussão e até a próxima aula. Um grande abraço.